Fala aí pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos lá, vamos falar de Copa do Mundo? Primeiro, vocês já viram a lista de convocados da seleção da Austrália? Essa aí é a lista de convocados da seleção da Austrália, que está no grupo com Tunísia, Dinamarca, França, e eu tenho certeza que vocês estão sentindo falta da ausência do zagueiro experiente, né, do Trent Sainsbury. Pois bem, ele está fora, né? Ele é um jogador que já tem mais de 60 jogos, é um zagueiro passador, né? Então assim, a Austrália vai priorizando pelos um jogo mais físico ali. E o que tem de fofoca de relevante nessa informação é que ele é casado com a filha do técnico, né? E o técnico lá acabou barrando lá o Sainsbury, que é uma referência na defesa da Austrália. Mas a gente não tá aqui para falar da seleção da Austrália, tampouco falarmos da convocação e dos problemas familiares lá. A questão é Tite, Daniel Alves, lateral direito. E aí a gente vai entrar, eu acho que é uma oportunidade pra gente entrar num debate muito bacana, mais do que falar sobre o gosto do Tite ou a falta de bom gosto do Tite em levar o Daniel Alves, que naturalmente pega o holofote não apenas do futebol brasileiro, mas da imprensa internacional. A imprensa internacional também está falando bastante sobre isso, né? Como, por exemplo, a imprensa mexicana, né? O clube até que ele estava lá no Pumas, Daniel Alves, jogador dos Pumas, que assistirá com o Brasil o Mundial do Catar. O Clarim também fala, né, que o Brasil deu a lista para o Mundial do Catar com Daniel Alves e 9 atacantes. Não vão Gabigol, Coutinho e Firmino, né? Também o Tite levando 9 atacantes a um certo desequilíbrio, né? Porque apenas 4 zagueiros e tal. A questão do Daniel Alves é natural, o pessoal que tem acompanhado, né, o Daniel Alves, o pouco que ele tem atuado, muito pouco, e como ele tem atuado. Então, logicamente, vem muito do Daniel Alves como aquela referência de vestiário, que é muito necessário, é um vício do futebol brasileiro. A gente tem essa necessidade, tá muito cultural, tá muito enraizado isso, né? Então, assim, eu acho que abre um capítulo que, assim, abre muitos assuntos muito pertinentes pra gente debater sobre lateral, debater sobre o futebol brasileiro. Primeiro, essa necessidade de ter sempre esse personagem. E agora, com 26 nomes, cara, fica assim, é certo exagero, né? 26 nomes é um certo exagero. Então, assim, no futebol brasileiro, então, que tá bem enraizado isso, pode ser uma rotina agora, né? Se manter com 26 nomes, ter sempre um jogador ali que vai como um talismã e tal. Isso acontece há muito tempo, sempre aconteceu. Em 94 tem o famoso caso do Ricardo Rocha, né? Ele era para ter sido cortado, assim como o Ricardo Gomes, mas o grupo pediu pro Parreira manter o Ricardo Rocha e ele ficou ali unicamente como talismã, cara, da seleção brasileira. Os zagueiros ficaram com o Ronaldão, com o Márcio Santos e com o Aldair, e ele ficou ali como um talismã, era o cara para animar o vestiário, e o Tite vê isso. O futebol brasileiro, ele é muito inclinado, né? Ele é muito curvado a esse aspecto mental que é trazido por um jogador que anima o grupo. A gente vê isso em clubes e não é diferente. Apesar de nós falarmos da primeira prateleira de seleção brasileira, então tá muito enraizado isso na nossa cultura, acredito que com 26 nomes vai ser uma rotina, nós vemos um talismã. Creio eu que o Tite não conta com o Daniel Alves para jogos decisivos, ele vai colocar lá o Danilo e talvez, dependendo da estratégia dele, vai ser o Éder Militão, fazer ali a lateral direita, dependendo do... E o Daniel Alves talvez seja mais até como um talismã, e por essa figura, né, que ele acaba personificando, vitorioso, vencedor, já fez parte desse grupo, etc, etc, etc. Só que isso eu acho que abre alguns precedentes muito importantes para nós falarmos, que é sobre a lateral direita da seleção brasileira, a lateral direita do futebol brasileiro e a lateral direita do seu clube. Isso é muito importante. Então vamos tentar extrair e trazer uma discussão, um debate sobre este caso Daniel Alves, que na minha opinião ele acaba sendo muito mais por uma questão de um gosto de um treinador. Quem já falou muito sobre isso foi o Alex, né, cara? O Alex já falou que não necessariamente estão os melhores, mas estão aqueles que o treinador mais gosta, né? Uma questão mais de gosto do que propriamente uma meritocracia técnica. Pois bem, o que acontece se nós observarmos no futebol brasileiro, a gente pega nas últimas 5, 6 Copas, vamos pegar desde 1998, que tem um caso muito curioso, que é o Zé Carlos. O Zé Carlos foi convocado para ser o lateral direito, né? Era o Cafu e o Zé Carlos. E o Zé Carlos tem um azar, né, de jogar contra a Holanda numa semifinal de Copa do Mundo. E quem estava ali aberto na Holanda era o Overmars. Cara, o cara fez um calor no Zé Carlos. O Zé Carlos, coitado do Zé Carlos. O Zé Carlos, que até então era ele ficava imitando passarinho no vestiário, era um cara assim, boa praça e tal. Cara, ele fica entrando numa semifinal. Então, assim, foi um enorme desespero
da seleção brasileira, do próprio Zé Carlos, era visível. Quem ainda não viu esse jogo, depois vê semifinal Brasil e Holanda. E aí, 2002, vai o Cafu, que era mais uma vez o Cafu foi seguindo, e o Belletti. O Belletti, longe de ser um lateral direito, unanimidade, muito longe. Era um lateral que estava iniciando ali, muito longe de qualquer coisa. Também foi muito debatido. 2006, o Cafu extremamente envelhecido com o Cicinho. Naquele momento, o Cicinho, que era a bola da vez, não era mais o Cafu, mas o Parreira foi muito pela questão mais paternal, né, de reverenciar o Cafu e botou o Cafu, mas o Cicinho tava pedindo passagem, tava melhor até, as Copas das Confederações até comprovaram isso, né? E aí em 2010 vai o Maicon, que tava vivendo um bom momento no futebol italiano, um lateral mais físico, né? Um lateral mais Cafu nesse sentido, né? De mais físico do que técnico. E o Daniel Alves, inclusive, joga no meio campo, né? O Dunga utiliza até o Daniel Alves no meio campo e tal. 2014 vai seguindo o Maicon com o Daniel Alves que é preterido nas fases finais, inclusive ele não joga o 7-1. 2018 a gente tem o Danilo e o Fagner, né? E aí já há uma constatação clara. E agora, 2022, com também o Danilo, né? E com o Daniel Alves, longe também do Danilo. O Danilo é o quê? Um lateral justo, né? Um lateral médio, mais longe. E aí a gente tem que falar, cara, sobre o desenvolvimento do lateral e o que o futebol brasileiro enxerga como lateral. E não apenas o futebol brasileiro, mas o futebol mundial, que, por exemplo, você utiliza... Vamos pegar as favoritas, né? Brasil, a França, por exemplo, usa o Pavard, que tem jogado como zagueiro no seu clube. A Argentina é o Molina. Quem é o Molina? Se o Molina passar por aqui, ninguém sabe quem é o Molina. Então, enfim, tem uma crise técnica existencial do lateral direito. E aí, quando a gente vai aprofundando, esse assunto ele é muito extenso, vamos tentar resumindo aqui. Quando a gente vai aprofundando sobre esse assunto e vamos lá na formação, vamos lá na base, vamos falar com professores, vamos falar com formadores, futuros Daniel Alves, vão chegar a ser, quem sabe um dia um Daniel Alves, a gente sai dessa prateleira do topo, vamos lá para a base, a gente vê que existe uma carência no desenvolvimento e uma certa subvalorização sobre a função. Isso é muito importante. Hoje, um garoto, quando ele vai fazer um teste, quando ele está em desenvolvimento, quando ele entra para lateral direito, é porque ele não foi o suficientemente bom para ser volante, meia, ponta direito e até mesmo zagueiro. O que eu quero dizer? Se tem um cara hoje muito físico, porte, uma boa estatura, ele pode jogar na zaga e ele tem uma boa condição de saída de bola que hoje é exigido no futebol, exceto no futebol australiano, como a gente trouxe no início do vídeo, ele vira zagueiro. Mas se ele não tiver tanta capacidade assim de marcação, de bola aérea, ele pode virar um primeiro homem do meio campo. Se ele tiver qualidade para sair jogando até mais baixo e tal, ele pode ser um meia. Se ele for franzino, ele tinha todas as características para ser lateral, né? Ele é franzino, ele é veloz, ele tem pulmão, ele tem habilidade, ele consegue... Ele é lateral? Não, ele é ponta. Então, hoje, a função de lateral, não apenas no futebol brasileiro, mas no futebol mundial, ela é um tanto que subvalorizada e tem... Inclusive, existe um livro chamado Números do Jogo que fala que o lateral direito é, em aspas, muitas aspas, o patinho feio do time. E, por exemplo, a gente vê, como por exemplo, essa mudança dessa função que o futebol brasileiro vai passando, o futebol mundial vai passando, né? Sobretudo na Europa. A América do Sul tem uma certa resistência, que o zagueiro pode ser lateral, o lateral pode ser zagueiro. É muito comum a gente ver na Europa. Aqui na América tem uma certa resistência, quem tem menos é o Uruguai, que usava inclusive o Araújo como lateral direito, o Cáceres, experiente Cáceres, jogava também muitas vezes como lateral direito, com o maestro Tabares, né, o Oscar Tabares. Agora que tem mudado um pouquinho, inclusive ali tá o Varela, né, pleiteando ali pela vaga na lateral direito, mas é muito comum a gente ver na Europa o zagueiro se tornar lateral direito e o lateral direito se tornar zagueiro, assim como, por exemplo, o lado esquerdo. Boateng já jogou como lateral esquerdo na seleção da Alemanha. O Howard foi campeão jogando como lateral esquerdo. Não é aquilo que a gente imagina. E aí, quando a gente pega a história do futebol, lá atrás, lá no início, em 1958, no nosso primeiro título da seleção brasileira, que o Brasil jogava numa espécie de um 4-2-4, a linha com 4 jogadores e os laterais eram Djalma Santos e Nilton Santos, eles praticamente não passavam do meio de campo. Por quê? Os corredores ofensivos, eles eram dos respectivos lado esquerdo, Zagallo, e lado direito, Garrincha. Então, de uma maneira, o futebol vai evoluindo, vai resgatando algumas situações anteriores e o lateral vai sendo mais uma composição da última linha, ele vai tendo cada vez mais ele vai passando por modificações, ele vai tendo cada vez mais um espaço meio que subvalorizado e que é mais importante agora os outros jogadores, eles terem mais valências, né, eles serem mais plurais no jogo, participarem mais e eles serem mais ali resguardar uma posição.
Isso muda, isso modifica demais e isso, obviamente, tem uma consequência enorme na base. E aí a gente vê o Brasil tendo que, ao longo dos anos, tendo que no Daniel Alves, que ele está com a chuteira pendurada, ele só não pendurou porque ele sabia que ia pra Copa do Mundo, senão ele não ia estar treinando com o Barcelona B, ele não ia estar passando por certas situações na carreira, óbvio, ele já sabia. E Zé Carlos da vida e tantos insistências com alguns laterais, enfim. Tem uma enorme carência no futebol brasileiro, então esse capítulo é uma enorme oportunidade, não apenas para apontar, né, esse estranho gosto do Tite, mas que fato que tem uma questão também de dentro do vestiário, mas principalmente nós entendemos e olharmos uma visão mais macro da existência do lateral direito no futebol mundial e, sobretudo, no futebol brasileiro. Um forte abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração, tchau, tchau.